Olá. Olá. Minha questão é minha voz quem diz. Meu tom é sério se você olhar. Hoje eu lembrei da minha vida inteira e chorei por uma folha entre mil florestas. Guardei alguma coisa entre o céu e a terra que dirá que não há nenhum caminho isento. Olá. Tudo bem? Não estou te ouvindo. Melhorou, Larissa, consegue me... Agora eu estou te ouvindo. Ok, não, eu estou ajeitando todas as ferramentas online para funcionar tudo certinho, né? Pois é, eu fiz vários testes, porque semana passada eu tive vários problemas. E Sim. aí eu falei, não, hoje eu quero que seja algo do coração mesmo, né? E aí já testei várias vezes. Várias vezes eu entrei aqui online, aí via que estava tudo certo. E agora, na hora que for 21 horas, vai dar certo, se Deus quiser. Tudo bem? Sim, tudo bem. Agradeço o seu convite para estar aqui com você, falando de um tema tão delicado e bonito, né? Em vários aspectos. Sim, nossa, eu assim, Renê, primeiramente o pessoal está entrando, aí ó, já entrou um monte de gente. Deixa o pessoal entrando e eu não vou conseguir dar oi hoje. Geralmente eu dou oi quase que individualmente. Eu sou super tietona, assim, de gostar das pessoas chegarem e se sentirem vistas, né? Que eu acho que é um ponto, assim, que nós, às vezes, nos deixamos se abrir para um campo maior, fora desse campo do estado da solidão, mas sim do estado da presença, né? Quando a gente se sente vista. Então, assim, primeiramente, eu quero agradecer a todos que estão aqui chegando, sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu estou bem feliz de estar com você aqui hoje. Como eu te disse, hoje eu vou compartilhar aqui com o pessoal. Mas quando eu te conheci em 2016 em São Paulo, eu olhei e falei, nossa, aquele ali deve ser um alemão da família do Hellinger. Eu fui no seminário dele em São Paulo. A primeira pessoa que eu vi foi você, me chamou muita atenção, porque eu imaginava que você era da família ou estava ali na equipe. Você estava na equipe na época, você estava na frente ali com o pessoal e me chamou muita atenção. E eu falei, que bacana, né? E aí depois comecei a observar seu trabalho, comecei a saber de pessoas que conheceram o seu trabalho e eu fiquei extremamente feliz o dia que nós conversamos e você disse, olha, mas eu também já te vi. Eu falei, então ótimo. Estamos aí juntos, de alguma forma, conectados, né? E as lives que eu assisti sua, o seu trabalho que eu pude conhecer um pouquinho melhor, que foi aqui, me tocaram profundamente. Né, lá, Márcia, eu também, Larissa, também achava que ele era alemão. Eu vou estar com a Márcia quarta-feira. Estamos todos nos conectando aqui nas lives. Com certeza. E é isso. A Márcia é uma querida que eu conheci também através do Marcos, né? E no dia que eu fiz uma live com o Marcos. Então, assim, para mim é um presente, né? Porque quando eu vi, como eu te disse, você e o Tônio, que é um grande amigo também, e vocês conversando de uma maneira. Eu vi como se fosse assim, discípulos do Freud conversando, ele não, mas você sim. E ele, né? E aí aquela conversa super acadêmica, super fértil. Falei, nossa, é isso, preciso conversar com esses homens, né? O Tony vai vir logo, logo. E o tema que Que eu bom. senti eu e o Tony, a gente já tá para sentir essa live desde o ano passado e nada de live. Esse ano eu falei, quer saber? Vamos colocar tudo em prática. E aí, quando o pessoal está chegando. Aí, quando eu senti você, eu falei, bom, eu acredito que é uma temática que vem me visitando muito como mulher.
Eu estou inaugurando a página Mães e Filhas, né, agora em maio, e você está sendo o primeiro, né, de estar fazendo uma live na página, dentro da página Mães e Filhas, que é esse projeto que eu desenvolvo há 2 anos. E eu falei, bom, é isso, vamos falar de algo que está tão presente no coração das mulheres e, ao mesmo tempo, né, pelo olhar de um homem, pelo olhar dos homens, principalmente estudiosos desses corações solitários. Então, eu sou uma mulher que eu tenho um percurso de muita busca dessa presença interna, mas sempre olhando para essa solidão, né? E aí, de repente, várias mulheres que eu venho me encontrando, a mesma coisa. Eu também me encontro muito nessa solidão. E aí? O que é essa solidão, então, né, o Renê? Me vem, assim, para te perguntar, assim, o que é essa solidão? E eu fui lá no dicionário, né, do Aurélio, eu falei, bom, vamos ver, vai falar que é um estado, né, um estado de alguém que se acha ou se sente, né, desacompanhado ou só. Né? Então, quando nós mulheres nos sentimos desacompanhadas ou sós, claro que temos o significado de solidão pela psicologia, temos pela epistemologia, Etimologia. exatamente. Mas no coração das mulheres que você tem trabalhado esses anos todos, tem estudado, se a gente puder trazer um pouquinho também dessa solidão com a visão sistêmica, eu gostaria muito que você pudesse fazer assim uma coxa de retalhos, o máximo que você puder, tá bom? Para trazer para a gente. Claro. Tem várias perguntas de várias mulheres que já deixaram para mim com relação a isso, mas Ótimo. o tema vencedor é a solidão afetiva. É a solidão de casal, é a mulher que se sente só por não ter uma relação de casal, ou ela se sente só porque ela está numa relação de casal e ela se sente muito solitária, né? Mas tem várias outras dinâmicas da solidão nas fases da mulher. Foi o que nós conversamos aquele dia, né? Gostaria muito que você colocasse para nós, viu? Dentro do que você assim puder nos abrir, vai ser um prazer. Seja muito bem-vindo. Mas antes, se apresente, por favor. Obrigado, Larissa. Bom, eu sou psicólogo, psicanalista, e é desse lugar que eu falo, né? Então, eu vou trazer reflexões, eu não vou trazer conclusões, né? Até porque esse é um tema que não se fecha, né? E quando a gente conversou, exatamente isso que é o legal. Lógico, é uma reflexão, é para a gente aprender um com o outro, mas, infelizmente, eu não vou conseguir fechar esse tema. Ou talvez felizmente. Né? Porque aí a gente continua buscando por ele. Né? É interessante a gente avaliar, quer dizer, observar a diferença entre a solidão e o solitário, ou a solitária. Né? Assim como também entre a extroversão e a introversão. Sim. Dependendo do meu perfil de personalidade, às vezes eu buscarei ser solitário, solitária, e tirarei muito prazer disso. Ou aquilo vai ser uma tortura para mim. Porque a solidão, estar só, na verdade a gente nunca está só. Né? Mas, né, vamos na etimologia da palavra, estar só, Renê só com ele, ninguém aqui, eu começo a entrar em contato com meus eus. Minhas várias partes minhas. Meus pais, minhas crianças, meus adultos, né? Meus personagens passados, minhas vivências. Na verdade, tudo que fez minha personalidade chegar nesse momento aqui agora. Sim. E talvez esse seja um diálogo muito rico ou muito doloroso. Ou então, esquece, liga a TV, liga o rádio alto, eu preciso conversar com alguém, porque tá incômodo. Né? E aí a gente chega numa coisa que na psicologia se estuda muito, né, do vazio interior. Né? E por mais que a gente tenha muitos filósofos que falaram da solidão, do vazio interior,
A gente sabe que o feminino, as mulheres, e com a sensibilidade feminina, elas entram muito em contato com isso. Sim. A diferença, e assim, talvez eu vá exagerar aqui, mas logicamente é um ponto de vista. O homem, ele procura outros homens para talvez dialetizar isso, calar isso. A mulher, ela segue com isso. Muitas vezes sozinha. Muitas vezes se transmutando, né? Eu acho que a palavra transmutação é bem bonita, né? E eu percebo que para o homem às vezes isso o retrai, né? Da onde que eu estou falando isso que eu estou falando? O meu público no consultório, retirando as crianças, mas o meu público adulto é quase que exclusivamente feminino. Pois é. Geralmente as mulheres buscam olhar para isso. Aquilo que o Bert Hellinger falava, né? Reconheça o que se mostra, né? Não esconde. Sim. Tenta olhar para isso. Sim. Eu percebo que muitas vezes quando homens me procuram, eles me procuram dessa forma, tipo, tem alguma coisa aí para fazer isso sumir, porque eu tenho que trabalhar, né? Quer dizer, eu quero que isso pare, de preferência ontem. Eu não quero mais olhar para isso, eu não quero mais escutar isso, eu não quero mais ter acesso com isso, né? Quer dizer, Tinder, qualquer aplicativo, alguma coisa que preencha esse vazio, né? Logicamente, posso até ser leviano nessa minha brincadeira, mas assim, eu percebo que as mulheres, elas olham para isso e às vezes os homens desolham para isso, né? Então, é uma postura. E nessa postura, a mulher muitas vezes entra na dor. E a gente fala muitas vezes que as mulheres têm uma relação com a dor totalmente diferente do homem, né? Talvez isso também tenha algo com a forma como é o corpo feminino. Eu sinto isso também. Interno. Isso. Né? É um transmutar interno constante. Enquanto o masculino, ele tem muito do externo. Não estou falando que homens não conseguem internalizar, não é isso. Mas assim, existe uma dinâmica aí. O Jung fala um pouco dessa dinâmica na extroversão e introversão, ânimos e ânima. Sim. E teve uma vez uma palestra que perguntaram para o Dr. Flávio Gicovati, que eram fantásticas aquelas palestras, perguntaram para ele sobre se o gênero ainda valia, né, a palavra gênero. Ele falava, olha, gente, né, o órgão sexual masculino é para fora, ele é aparente, o órgão sexual feminino, ele é interno. Ele falou, cara, isso é um mundo de diferenças, né, de dinâmicas, né, que vai formando uma psique, né, masculina e feminina. E aí a gente entra em outra questão hormonal. Como é a lida da mulher com o hormônio, que realmente, né, não dá para eu fazer aqui, mas é um gráfico. Sim. Enquanto o hormônio masculino, não que ele não tenha variações, mas assim, ele é mais... Ele não é uma montanha-russa. Quase uma fase de platô, assim, né? Ela não muda tanto. Eu percebo isso na relação com meu marido. Né? A gente vê nitidamente, às vezes eu estou dentro de mim com uma combustão hormonal e eu olho para ele e penso, nossa, você pode estar gozando aí da sua liberdade de ser você o mês inteiro, tranquilamente. Então tem quarentena, não tem quarentena, você está aí, ó. Né? Claro que não é tão assim imóvel, mas é um movimento um pouquinho mais, posso dizer... não é congelado, não seria isso, mas um movimento mais sutil. E o movimento da mulher é muito, né? Oscila muito, 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 muito. É natural que quando a gente se conecta com esse espaço, com esse campo de dor, com esse campo que a gente pode também falar, e aí eu gostaria de saber se você usa a sombra, se as dores têm a ver com as sombras para você. Né? E quando nós estamos com as dores, ou eu não sei se você faria essa conexão,
vivenciando as sombras, né? Se nesse estado a mulher ela está solitária ou ela está acompanhada? Só não posso dizer bem acompanhada. A sombra é uma companhia. Exatamente. Eu não diria que a dor é sombra, não. Talvez tentar se melindrar da dor e acusá-la fora. Entendi. Uma sombra. Aí sim. Entendi. Tem até uma imagem muito bonita que circulou um tempo no Facebook, que mostra uma mulher com uma coisa negra no peito, e aí ela enfia a mão, e quando ela solta, sai uma asa. Né? E aí a imagem falava, lidando com a sombra interior. Olha só. Então, a sombra, ela tem a ver com, você falou a palavra, vivenciar, enfrentar, reconhecer, encarar, né? Ela tem essa, e nesse processo ela é transformação, tanto para o homem quanto para a mulher. Uhum. Talvez, nesse sentido, a mulher não fuja tanto de certos aspectos de sombra. Ela não pode. Né? Porque, inclusive, o fato de muitas mulheres se prepararem para gestarem e para estarem inteiras para outro ser, sim, é aquela coisa, eu tenho que fazer isso, eu não posso deixar para depois, tem que ser agora. Né? Senão, logicamente, somos seres faltantes, mas assim, eu preciso lidar com isso, porque senão eu vou faltar para outro, não só para mim, mas para outro, para outra. sim. Então, existe um outro tipo de posicionamento aí. Né? E aí, Stephen Hausner, ele sempre coloca, né, que o biológico ele é anterior ao psíquico. E talvez nesse sentido, né, lógico que o psíquico e o biológico estão entrelaçados. Isso. Principalmente porque aqui a gente está elaborando, aqui a gente está refletindo, então é biológico, psíquico o tempo todo. Mas quando a gente fala da solidão na mulher, a gente está trazendo esse biológico. E sim, o biológico feminino e o biológico masculino são diferentes. Né? Tem aquele livro que é meio que... Muitas pessoas acham que ele é um livro de brincadeira ou uma sátira, né? Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Sim. É muito interessante, ele é muito pontual nas colocações. Né? É um livro que vale a pena ler em casal. Né? E discutir em casal. Porque é fato, são diferentes. Sim. Isso não quer dizer que são distantes. São diferentes, se complementam em alguns aspectos e crescem em outros. Exatamente. A questão é se eu tenho a coragem para isso. E quando eu estou falando de coragem, agora eu não estou falando de julgamento. Talvez esse não seja o meu momento. E aí eu dou um passo para trás. Agora não. Né? É aquela coisa, você vai casar ou vai comprar uma bicicleta? Eu vou comprar uma bicicleta agora. Mas eu tô mais na Exato. Eu tô na pegada mais do mountain bike agora. Ok. Desde que isso seja comunicado para o parceiro, para a parceira. Sim. Aí a gente tem a alteridade da relação, a troca da relação. E não é tão pesado para o outro, no sentido, e aí a gente entra na solidão, de estar com o outro, mas não conectado. Sim. Isso é solidão. Exato. Quer dizer, eu estou falando com a pessoa, né, eu não posso pegar o celular, porque o celular está aqui na frente, mas assim, eu estou conversando com a pessoa... Aham. Quer dizer, ela está em outra esfera. Né? E quantas vezes a gente tem essas relações? Homem, mulher, mulher, mulher. Né? Isso. E aí eu percebo que eu estou em meio a 15 sozinhos. Isso. Né? Ou, num treinamento, eu não sei se você estava, 2016, Brasília, Sophie estava conduzindo uma meditação, 2 pessoas, né? Se eu não me engano, era sobre negócios. E uma pessoa representava o sucesso, a outra pessoa representava a si mesma. Sim. E ela falou, olha, vocês vão ficar olhando um para o outro.
né? E se eu não me engano, levou uns 10 minutos. Sim. E aí ela falava, tão simples, só olhar. Não é para se ajoelhar, não é para abraçar, não é para conversar, vocês não conseguem. E era isso, era muito difícil, as pessoas riam, as pessoas choravam, ela falava, olha, e fica, né? Sim. Como é difícil isso, esse processo interno. Lógico, isso é um treino constante. Sim. Nós que trabalhamos terapeuticamente, nós que trabalhamos como facilitadores, constantemente a gente faz isso. E às vezes, depois de 20 anos fazendo, a gente novamente percebe, ok, pegou num ponto fraco. Um novo ponto fraco, ou um antigo ponto fraco que eu preciso olhar sozinho. Exatamente. Em 2016, em São Paulo, ela fez esse movimento com a mãe. Só que nós ficamos uns 20 minutos. E aí foi o que ela disse, era só olhar, né? Isso significa, porque sucesso, mãe, vida, acaba tendo uma energia muito similar, né? Muito semelhante. E então, olha a dificuldade que nós temos de olhar para o que nos conecta, para o que nos abre espaço para que a gente possa se entregar. Né? Muitas vezes se entregar para algo que é muito bom é como se fosse angustiante, talvez, porque é solitário. Não é isso? É um caminho solitário. É quando a gente está com a gente, não com essa solidão desacompanhada, mas é com essa solidão de dizer, eu faço comigo. Esse duplo sentido da solidão. Eu estou numa fase que a solidão tem sido uma grande companhia para alguns temas da minha vida. É comigo mesmo que eu tenho que resolver. Né? E aí é exatamente no meu silêncio ou no meu barulho é que eu consigo olhar para mim e ver que hora que eu estou gritando, que hora que eu estou calada, em silêncio, que hora que eu estou chorando, mas que tem sido uma boa companhia. Agora, Renê, foi preciso muito treino. São anos de terapia, de treino, são anos de movimentos, né? E de chegar nesse campo interno e dizer, sim, tá tudo bem eu não ter as coisas que eu desejo. Tá tudo bem, né? O tempo, ter um outro tempo dentro do que eu gostaria. Eu acredito que, para várias mulheres que estão aqui hoje, que querem entender essa relação dela primeiro, né, com ela, para que ela possa se relacionar afetivamente, para que ela possa se relacionar na família, seja de origem, seja atual, para que ela esteja num estado de presença com as próprias emoções e com essas sombras que a gente está falando, porque as sombras também é uma companhia de muita aprendizagem depois que você entra nesse movimento de olhar para essas sombras. Porque, como diz o Bert, a imperfeição é um presente, porque perfeitos cristalizaram. E se cristalizaram, não tem o que fazer mais, não tem mais movimento. Mas nós queremos o movimento, não é isso? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, sabe? Desse campo, desse estado de presença. Eu vou convidar agora o seu feminino, vou aproveitar aquele dia com o Tônio, que você saúda o seu feminino, como é que está seu feminino? Vou aproveitar o seu feminino, porque eu fiquei muito feliz quando vocês disseram que os consultórios, né, as mulheres chegam até vocês buscando também o feminino de vocês. E eu estou numa fase que meu consultório está cheio de homens. Né? Então, naturalmente, eles também buscam o meu feminino, mas também buscam o meu masculino. E depois a gente faz uma live só sobre feminino, né, e masculino. Mas, assim, eu gostaria de aproveitar a sua alma, né, sua alma feminina, para que você nos traga o olhar como psicanalista, como psicólogo, como constelador familiar. Como é que você olha para essa mulher que chega em você e fala: por que que eu me sinto tão sozinha, Renê? Por que que as minhas relações afetivas não dão certo? Por que que eu estou perdendo como mulher? Por que que eu fracasso, Renê? Ok? Gente, eu vou aproveitar que eu tô olho com olho e vou fazer como se eu fosse vocês e eu também, ok?
É um Legal. setting. Quando uma cliente traz por que eu fracasso nos relacionamentos, por quê? Porque eu só escuto. Né? Sim. É uma das melhores ferramentas clínicas a escuta, até porque ainda não conheço. E aí tem uma premissa anterior de Hellinger que fala, logicamente, aguarde até o final, né? Ele fala, por que é uma pergunta estúpida? Porque sim. Sim. Para que nos leva além? Exatamente. Então eu escuto ao ponto de, dentro dessa história, dentro dessa vivência, porque logicamente a história não vem certinha no Word. Ela vem com afeto, ela vem costurada com vivências, ela vem com com cenas, ela é vívida. E aí começa a formar um para quê. Exatamente. Como? E aí começam a aparecer no meu consultório a mãe, a avó, ela pequena, ela adolescente. E, logicamente, ela está se conectando com a minha mãe, com a minha avó, com o meu criança, o meu adolescente. Por estas fases, né, mulheres de fases, homens de fases, mas por isso que todos nós passamos, e o tempo todo estava escondido lá no fundo, aquela pergunta, né, que a gente fala de crise existencial, né? Para que eu estou aqui? Isso. Né? A serviço do quê? E essa pergunta provavelmente vai nos acompanhar até o fim, né? Porque eu não tenho essa resposta para você. Claro. Mas isso traz muitas pessoas, quer dizer, Lacan, ele muitas vezes colocava, né, que o cliente nos coloca num lugar de suposto saber. Né? O René ele vai responder, né, a solidão. Num primeiro momento eu tenho que conhecer a solidão. E ela tem roupagens completamente diferentes de hora a hora, de espaço a espaço quando ela surge. E por mais que às vezes a cliente fale, mas eu já me repeti, não existem repetições. Existem, mas elas são sempre um pouco diferentes. O tom muda, a cor muda, você muda. E aí, lentamente, essa solidão talvez ela possa ser retirada de uma coisa dura. A solidão é estar só. E talvez dialetizar. Só com quantas? Sim. Com quantas que eu talvez não suporte estar só. Com quantas, talvez a mãe, talvez a avó, talvez a minha menina machucada, talvez minha adolescente machucada. Né? Agora eu vou falar do menino, só para não falarem que eu fiz bullying. Né? Do menino que era comprido, que era magricela, sozinho, tímido, Sim. que ficava no canto, lanchava sozinho, né? Você não sabe se apresentar direito no seminário. Quer dizer, essas cenas todo mundo tem, logicamente, com suas cores. Né? E isso vem à tona. Às vezes ao mesmo tempo. Sim. E aí, esse trabalho não no porquê, mas no para quê, começar a diferenciar um do outro. Né? Porque a dor ancestral e a dor biográfica não precisam estar coladas. Então, essa solidão ancestral, que às vezes veio fato de uma pessoa que viveu a peste e talvez morreu sozinha num casebre italiano ou na Polônia, né? E talvez se saiba dessa história, sim, ela ficou lá um mês lá, morta, e só depois a gente pôde enterrar ela. Sim. Essa solidão, ela pode talvez ser força. Ou ela pode falar, meu Deus, que horror. Sim. Só que,
se você consegue parar e olhar e falar, meu Deus, que horror, é porque a semente seguiu, né? Ou Exatamente. seja, eu li hoje uma frase que achei muito engraçada. Na verdade, é uma página de humor, falando, você só pode ser fracassado se você viveu o sucesso. Sim. É um ponto de vista interessante. Se eu estou falando porque eu sou um fracasso, ok, então eu estou olhando para cima, de onde eu caí. Exatamente. Exato. Sim, 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 com certeza. Talvez dê para voltar lá de novo. Ou talvez existem outros lugares, talvez seja até aqui embaixo, mas com força. Né? E aí eu tenho que acessar essa solidão, essa força que habita em mim. Sim. E aqui eu vou fazer 3 paralelos, né? 3 frases. Simone de Beauvoir, ela traz, onde há muito sucesso, há muitas renúncias. Sim. Freud tem um texto que eu sugiro que vocês leiam, que chama Fracassados pelo Êxito. E aí, em Hellinger, ele fala, da mãe temos a vida, a força, do pai a direção. Isso. Qual a relação que eu coloco? Se eu tomo, papai e mamãe, vamos falar aqui a mamãe, sucesso, eu renuncio culpá-la. Porque é minha responsabilidade a partir de agora. Sim. E essa solidão é minha. Eu preciso renunciar, inclusive, todos os benefícios que eu tive com minha ingenuidade. Que eu tive na época que eu era uma criança protegida pela minha mãe, pelo meu pai. E tomar essa solidão nas minhas mãos e falar, agora é nós. Ou seja, eu e todos esses outros que me habitam, agora nós vamos sozinhos e acompanhados lidar com isso. E se fracassarmos, que é uma grande possibilidade, e ainda estivermos vivos, podemos tentar novamente. Né? Então, esse é o salto. Né? Na verdade, todos esses eus que estão dentro de mim são recursos. Isso é uma coisa que um facilitador estadunidense fala muito, Thomas Bryson. Thomas Bryson fala isso também, mas agora William Manley. Eu me recursar não só com papai e mamãe, vovô e vovó, trazer todos esses recursos à tona. E às vezes o recurso sou eu, quando eu tinha 6 anos. E eu passei por uma cirurgia e não chorei. E falei para minha mãe, não mãe, tá tudo bem. Eu vou e já volto. Quer dizer, por algum motivo, naquela situação, naquele momento, eu tive muita maturidade. E aí entra legal aquela coisa da mulher de fases. Porque a gente está falando o tempo todo de maturidade, né? Amadurecimento. E solidão também é maturidade, né? Como eu olho para isso? Isso, exatamente. Você sabe que você me lembrou, eu quando criança, eu usei aparelho, fiz, né, usei aqueles aparelhos mais apertados, num período em que a ortodontia no Brasil era extremamente ainda, assim, pioneira, estava chegando, né? E eu, muito novinha, com pouca idade, o dentista vai, colocou. E falo que eu fui torturada. Minha criança, na minha infância, foi torturada por alguns anos. E aí, agora, com pouca idade, quer dizer, com pouco tempo, né, da minha idade atual, eu precisei fazer um trabalho mais elaborado num dente meu. Até a minha dentista, acho que ela está aqui. E eu dei muito trabalho para ela. Porque eu falei assim, eu vou chegar aqui com a idade que eu tenho, mas na verdade eu estou trazendo uma criança de 9 anos. E essa criança de 9 anos, ela está apavorada, porque ela não aguenta, ela não suporta mais nada. Então você vai precisar se virar com a criança que tem em mim. Eu vou te dar muito trabalho. E eu dei muito trabalho para ela. Ela, Larissa, mas é assim mesmo. Eu chegava a chorar, Renê. Eu falava assim, porque lá eu fui muito madura.
Entende? Essa maturidade lá, ou pelo menos uma maturidade às avessas lá atrás. Lá eu fui obediente, talvez. Dessa vez eu usei da maturidade para fazer o tratamento, mas eu precisei deixar a minha criança segura. De fato, segura, passei por... tive que rever muitas coisas que aconteceram naquela fase para eu estar vivenciando um tratamento odontológico. Né? Então, quando você fala... Talvez finalmente chorar, né? Eu precisei finalmente chorar agora, depois de velha. Né? Vamos Sim. chorar agora, porque agora eu choro, eu falo, não, pelo amor de Deus, para. Né? E pelo menos, o que eu senti aproveitando? Né? Eu acompanhei essa criança dentro de mim. Sabe, eu falava isso para ela, eu falava assim, olha, eu não deixo essa minha criança nunca mais com a dor que ela carregou há 30 anos atrás, 35 anos atrás, quando verdadeiramente ela era uma criança. E agora ela está apavorada, ela tem pavor de ir ao dentista, ela tem pavor de técnicas mais elaboradas, né? Então agora, por favor, trate essa criança por mim, junto comigo. E assim fizemos, né? Aqui tem um colega que chorou quando pulou o muro. Ê, Marco! E assim fizemos esse campo de proteção, de segurança, de carinho com essa criança interna. E você sabe, Renê, você falando assim, quando eu falo que eu estou numa fase de vivenciar algumas solidões dentro de mim, mas bem, que na verdade é uma grande companhia, eu sinto que eu também visito muito a infância por causa disso. Porque lá ela estava de fato sozinha. Uhum. Não é verdade? Quantas vezes eu me calei, eu obedeci? Quantas vezes foi parado algo em mim? Então, quando você fala assim, olha, agora, juntos, a nossa criança, o nosso adolescente, a nossa primeira fase de adultos em nós, mas agora é com a gente. Agora, né, fazemos o nosso melhor. E se fracassar é fazer o nosso melhor, tem pessoas aqui falando assim, como é que eu entro numa relação a dois se eu estou cheia de decepções? Então, fracasse. Não é isso? Então, fracasse, leve a sua história, a sua criança, seu jovem junto com você para uma relação. Agora, se cuide. Eu sempre falo, eu sou super adepta da terapia. Eu acredito que a terapia ela é uma excelente companhia. Para mim, foi uma das mais importantes, e são uma das mais importantes companhias que eu vivencio. Né? E aí é só uma... É o famoso deu nome aos bois. Né? Quer dizer, entre na relação, não que você tem que abrir todas as suas relações para o companheiro atual, porque realmente ele vai ficar estorvado. É trazer para cá, reconhecendo os ganhos, as perdas, os recursos, os limites. Quantas relações mal sucedidas nos ensinam limites? Limites que nós não soubemos colocar. Isso. Né? Então, a importância disso, né? A gente aprende ou pela dor ou pelo amor. Na maioria das vezes é pela dor. Né? Eu estou falando de forma bem geral. Sim. Na tua fala, você falando, me veio muito forte. Provavelmente você a conhece, a colega Dani Miliari, né? Sim, sim. E também o Tony fala disso, né? Das travessias, sim. Né? Dos nossos percursos. Exato. Sim. Ou seja, quantas vezes eu tenho que atravessar-me a mim mesmo, né? Como criança, como pai, mesmo não sendo pai, mas eu tenho um pai internalizado, como mãe, mesmo não sendo mulher, mas tendo uma mãe internalizada. E nessas travessias, e aí eu venho para a sua pergunta, verificar onde eu estou aqui agora. Se é que eu estou aqui agora. Porque pode ser que eu esteja preso no passado. Ou pode ser que eu esteja expectando algo no futuro. Exatamente. Então, respira fundo. Ai, mas aquele desgraçado. Respira fundo, deixa o desgraçado vir. Respira fundo, sente o corpo. Onde que ele está memorizado, desgraçado que seja. Né? Sim. Porque esse desgraçado agora é você. E você vai ter que lidar com ele, com ela.
Sim, em você. sim. Agora, como diz uma cliente minha, agora é com você, neguinho. Né? Você vai ter que entrar em contato com isso e fazer alguma coisa. Exatamente. Não dá para fugir. Isso, exatamente, Renê. Encara. Exatamente. A Dani é uma querida colega também da Henniger, a gente estuda juntas, né? E aí, aproveitando também, eu tô lembrando aqui várias cenas, né? Há 2 anos atrás, eu falei, Dani, como é que faz para falar bem, né, em público, assim, na televisão? Porque até que falar em público eu consigo. Eu só não consigo falar olhando para mim. Eu preciso das pessoas, né? Ah, Larice, daquele jeito, Larice. Vai errando, sabe? Vai ficando com brancos mesmo, vai errando, até que de repente esse discurso vai acontecendo. E eu percebo que é isso. Aí é outra companhia que eu venho buscando em mim. Eu estou numa fase que às vezes eu estou aqui e eu revejo uma live ou outra, eu falo, nossa, eu pensei uma frase inteira desse tamanho e falei assim. Que às vezes até não dá uma compreensão boa, até fica equivocada talvez, mas vale essa companhia dessa Larice que nesse momento dá conta de entregar só isso, né? E aí em outros tempos, e aí vem as sombras, que aí aproveitando a Dani também, abraçar a minha sombra era pegar um chicote e me bater, me punindo, sabe? Me impedindo, me proibindo de continuar, porque se não estava bom, então não faça. Extremamente rígida, sempre fui muito rígida lá atrás comigo, né? E isso eu vejo que afetou muito vários campos de relacionamentos meus, que não foram só os afetivos, mas também relacionamentos de trabalho, relacionamentos comigo, como mulher. Quanta saudade eu hoje tenho de mim lá atrás, porque a minha mulher estava deixada de lado. Uhum. E essa mulher, ela nasceu para mim, está nascendo para mim agora na maturidade. Porque antes é como se ela fosse existente no coração de outras mulheres, as que eu admirava, as que eu, inclusive, queria seguir. Olha, eu quero me parecer com essa mulher maravilhosa, inteligente, disponível, comum, porque uma das coisas que eu mais aprendi com Bert foi ser a mulher comum. E aí eu estou falando tudo isso, estou aproveitando para voltar nessa questão da solidão. Porque a mulher, ela se acha só, ela se vê só, quando ela não tem como nem perguntar, fazer a pergunta. Muitas vezes a gente não tem nem a pergunta dentro da gente, simplesmente é só, é solitário, né? E aí a gente parece que confunde, Renê, com, por exemplo, uma tristeza ou com uma dor, que é o que você estava explicando, essa diferença, né? Então, assim, aí até a Débora, eu vou aproveitar aqui, porque eu gosto muito de trazer as perguntas dos participantes ou as colocações. Que lindo! Aceitar essa pessoa que nesse momento só pode me entregar isso. Quer dizer, aceitar o que eu posso entregar. Né? Então, como é para você, né, Renê, a mulher que chega com dificuldade de se entregar, que chega com a dificuldade, né? Inclusive de dizer, eu também não recebo. Eu não me entrego, porque ela nem sabe que não se entrega na relação. Ela sabe que a relação às vezes está ruim, ou que as relações são ruins. Ela nem sabe que não se entrega, mas ela também não sabe que ela não recebe. Como é isso? Essa questão semântica significante, Hellinger traz muito nas Ordens do Amor, na terceira Ordem do Amor. A gente tem depois Juan Garriga, que trabalha isso no livro Onde Estão as Moedas. E existe uma questão que é interessante. Às vezes algumas pessoas traduzem do alemão como dar e receber. Isso. E o Hellinger foi muito claro. É dar e tomar. Isso. Né? Receber é passivo. Tomar é ativo. Exatamente. Ou seja, eu preciso reconhecer que aquilo está lá para tomar.
Ah, mas é ruim. Mas eu sei. Né? Eu sei, aqui eu escolho tomar. Isso. E eu enfrento isso, né? Eu fico de frente a isso. Uhum. Exato. Então, a gente está falando aqui, e aí entra um termo que, assim, no inglês ele é muito bonito, né? Que seria o despertar, o awakening, né? Ou seja, os níveis de consciência, eles têm vários tipos de despertar. Uhum. E sim, esse despertar, ele tem dor. Crescer dói. Né? Eu sempre lembro da música Poema de Cazuza, né? Que fala de como é dolorido amadurecer. Né? Ou das músicas de Renato Russo também, ele tem a música Solitude, né? Onde ele também fala da solidão. Muito. Ou seja, eu posso até não dar o passo, mas eu sei que eu preciso. Né? Então, é uma questão de a consciência vai vir, o despertar vai vir ou não, aí é uma escolha minha, eu posso não tomá-lo. Só que aí eu tenho que tomar cuidado, que aí eu vou entrar talvez num circuito projetivo, acusatório, de julgamento negativo, eu vou me tornar reativo às pessoas, né? Porque, na verdade, eu começo a projetar em tudo à minha volta aquilo que eu não quis olhar dentro de mim. Né? Então, o Jung ele tem uma frase, assim, eu não vou conseguir reproduzir ela exatamente, mas enquanto você não tornar consciente teu inconsciente, ele vai conduzir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Isso. Né? Lindo. Logicamente que é uma frase forte, porque assim, sim, tornar o inconsciente consciente não, né? Ok, existe toda uma leitura espiritual isso. E uma leitura de psicólogo. Eu fico na dúvida. Eu fico imaginando a sua dúvida mesmo, porque de fato é bem distante, né? Se for olhar, é bem distante, porque tem um processo, né? E isso que está acontecendo muito com as constelações, as pessoas querendo mágicas, né? Mas tudo bem, hoje nós não vamos entrar nisso, ok? É aquela coisa que o Richard Bandler falava da capa do mágico, né? Tanto que teve uma época que ele, como PNLista, né? Na verdade, como terapeuta, sim, ele meio que colocava umas capas tal para o pessoal, é um mago. E ele fala, né, na estrutura da magia, junto com o Grindler, que, na verdade, as palavras são mágicas, né? Porque elas têm afeto, elas têm história. E um bom praticante de PNL, de hipnose, um bom terapeuta, um bom psicanalista, ele usa palavras com muito cuidado, ou melhor dizendo, com consciência. Isso. Qual a consciência naquela palavra? Né? Porque a gente sabe, no nosso consultório, vem palavras inconscientes, inconsequentes, sem autoria. Exatamente. E o processo terapêutico, analítico, é um processo de autoria. Tornar o paciente autor de sua trajetória, de seu percurso. Para que ele possa falar, não, fui eu que fiz. Foi a maior cagada da minha vida, mas fui eu que fiz. Eu me responsabilizo, exato. E a consciência, ela é solitária. Sim. Não é isso? Sim, ela é. Principalmente quando a consciência se responsabiliza. Porque aí foi uma postura, foi uma questão interna, né? Assim, foi através de uma postura eu coloquei o que eu quis colocar, mesmo que não tenha dado certo para mim ou para o outro, Legal. né? Legal, você falou do lugar do psicólogo. Agora eu vou provocar, porque estão me provocando também, naquilo que o Hellinger falou. Eu não tenho uma alma, eu habito uma alma. Nossa, aí a gente vai longe. E eu sei o quão difícil é isso. Sim. Porque assim, às vezes eu preciso de muita análise para conseguir perceber, não, essa é a minha cagada, eu me responsabilizo, eu estou sozinho nisso. Para talvez alcançar outro nível de consciência, sim, que talvez aí a gente entre no Jung, no inconsciente coletivo, né?
numa grande alma, eu sempre gostei desse termo que o Hellinger usou, a grande alma. Sim. Ou como o pessoal, os índios norte-americanos chamam, né, o grande mistério. Sim. Né, uma forma de se referir a isso que nos envolve. Né? Estamos realmente sós quando nos olhamos no espelho e falamos, não tem mais ninguém aqui? Exatamente. Fora o olhar sistêmico. Porque aí eu me atrevo também a fazer a pergunta para os, né, para os meus clientes, não só o para quê, mas o para quem. Uhum. Muitas vezes Sim. eu coloco para quem você decidiu isso, né? Algo que é interno, mas para quem também, né? Além do para quê. Então, no olhar sistêmico, nós nunca, você vê, no olhar sistêmico, eu estou vendo você, eu vejo o seu papai e a sua mamãe. No mínimo. Sim. No mínimo, né? Então, isso também vai nos dando um formato de algo a mais que a gente pode se ancorar ou pelo menos se preencher. Não gosto de usar a palavra preencher, mas se tornar presente com esse, até mesmo com esse vazio, né? Aqui tá assim, a Fátima está dizendo como mostrar para o outro da sua solidão. Eu não entendi, Fátima. Como mostrar para o outro da sua solidão? Como mostrar a sua solidão? Seria isso? Como mostrar, Renê, a sua solidão? A minha pergunta seria, precisa? Porque talvez seja um processo seu, é um processo íntimo. Né? Não estou falando que você não precisa compartilhar ela. Né? A gente sabe, os nossos queridos escritores, literatos, eles compartilhavam bastante a solidão. Graças a isso, a gente tem obras maravilhosas, né, de Dostoiévski, Nietzsche, Machado de Assis. Mas, assim, não que necessariamente eu tenha que buscar o outro e falar, olha a minha solidão aqui. Porque talvez o outro vai me frustrar, porque ele vai falar, mas eu não sei o que fazer com a minha, o que eu vou fazer com a sua? Isso é demais para mim. A Lorena está aqui. Seria aceitar a solidão do outro. Quer dizer, quando eu preciso apresentar minha solidão para o outro, ali eu já estou mostrando que eu estou muito só. Eu quero o olhar dela, né? Eu quero o olhar do outro. Quando eu preciso apresentar minha solidão. E se eu não dou conta de lidar com a minha solidão, como é que eu vou dar conta de lidar com a solidão do outro? Que aí eu acho que entra muito nesse campo que Bert fala, né? Olha, se eu sou adulta, eu cuido de mim. Exato. Exato. E o espaço necessário que os outros precisam. Sim. E às vezes saber escutar esse espaço necessário. Porque às vezes o outro precisa estar só. É aquela coisa, vou dar um exemplo bem comum e ao mesmo tempo motivo de muitas brigas. O cara ele vai lá montar o álbum de figurinha da Copa, né? Assistindo um jogo de futebol. E de repente, deixa eu colar as figurinhas com você. Não, eu quero fazer sozinho. Não, mas deixa eu fazer. E às vezes isso é um processo de resgate da criança interna, tal. É algo solitário, exato. Sim. Foi bem genérico isso, mas assim, nós sabemos que na relação de casal, e aqui quando eu coloco de casal é homem, mulher, 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 homem, homem. Sabemos que o outro às vezes precisa estar no espaço dele. E quando nós respeitamos isso, flui. O que acontece é que muitas vezes a gente toma pro pessoal. Ele tá fazendo isso porque ele não gosta de mim. Isso. O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado para ele estar daquele jeito? Exatamente. E aí eu vou para a criança. Né? Eu vou para a criança que demanda, eu vou para a criança que é mimada, eu vou para a criança que chora, que faz show, tudo isso. Que tem pena de si. Né? O adulto, como você falou, toma a responsabilidade em suas mãos e fala, ok, essas são as consequências. Né? E às vezes vai doer no outro também, mas esse é um limite necessário para mim neste momento.
E o outro, se der conta, dá conta disso, de resolver isso. Se não der, vai ficar na birra. E aí não é um problema nosso. Né? Não. Eu gosto de dar uma sugestão para as mulheres, principalmente, que é assim, esteja mais com você. Eu falo, né? Esteja mais com você. More com você. Viaje com você. Vá, faça um passeio com você. Te leve para sair. Né? De preferência, se você puder, descubra coisas novas que você ainda não sabe nem que gosta, mas que você admira vendo um outro fazer, uma outra fazer. E se convide para ir lá conhecer. Vai lá conhecer o novo com você. Então, teve um período da minha terapia que a minha terapeuta dizia muito isso para mim. Você precisa morar com você, Lara. Você precisa conviver com você, gostar de você. E isso ficou muito forte para mim, porque eu cheguei num consultório, Renê, falando assim, eu odeio ficar sozinha. E o meu primeiro ano de verdadeiramente morar sozinha, eu não parava no apartamento. Era muito difícil estar comigo, né? E hoje eu sinto muita falta de mim, às vezes. Falta de estar comigo no meu tempo, no meu silêncio, coisa que ela falava, olha, isso vai passar rápido, aproveite. E assim, olha, Renê, o tempo está passando, eu não sei, acho que está acabando. Meu Deus do céu, gente. Temos acho que 2 minutos. 2 minutos, exatamente. É muito rápido. Então, assim, essa foi minha sugestão para as pessoas que estão aqui. Tem homens também, eu convidei homens para estar com a gente. Esteja com você, né? Leve você para estar com você no seu melhor. Mas quando se deparar com o que está solitário em você, calma. Calma. Às vezes está tudo bem, né? Eu gostaria de saber o que você deixa de mensagem para nós mulheres. Achei tão bonito quando você falou assim, Larice, agora você está me fazendo entrar em contato com as mulheres do meu consultório de 20 anos, de 30. Você foi falando, né? E foi falando das histórias, assim, das possibilidades. Para as senhorinhas, o que você deixa para a gente de sugestão? Nós, mulheres, em diversas fases da vida. A mulher em fases, ela tem nesse momento a chance de interpretar para todas as que vieram antes. Então essa plateia são suas mães, avós, bisavós, tataravós, todas as mulheres que de certa forma povoaram este planeta. Porque todo homem veio de uma mulher. Então... todas elas estão olhando você, sempre. Sim. Né? Sim. E isso é você entrar em contato com a mulher primeva em você, o homem primevo em você. Eles estão lá. Né? E isso está muito forte em Jung. Né? Que lindo. Eu quero te agradecer. Né? Eu quero gravar essa live, então nós temos um minutinho aqui. Dizer que é uma enciclopédia, que você é uma enciclopédia para estar com a gente. Então, eu me sinto, sabe, extremamente... Por isso que eu te falo, você é uma academia para mim, né? Então, para mim é um prazer estar com você, aprender com você, trocar com você, viu? Te desejo, assim, um caminho de muita luz para os seus também movimentos como docente, como profissional, como homem, como pessoa, né? E que nós encontremos mais vezes, seja aqui e seja em alguns espaços, seja em Uberlândia, seja em São Paulo, ok? Muito obrigada. Sempre aprendendo. Isso, obrigada a todos. Eu vou fechar aqui para a gente gravar essa live. Tudo de bom. Muito obrigado.